Oi, pessoal. Eu estou passando para vocês a correção dos exercícios da última aula, né, da aula 1. E eu queria fazer alguns comentários sobre alguns exercícios. Logo de início, na página 28, tanto os exercícios 2, 3, 4 e 6, né, eles falam de números racionais, de números irracionais, de números reais. Vamos ver rapidinho, fazer um geral do que é cada um. Números racionais são todos os números que você pode escrever na forma de uma fração. Por exemplo, os números naturais são racionais, os números inteiros são racionais, né? Os números decimais são racionais, que você pode escrever na forma de fração, 0,7, 7 décimos. As dízimas periódicas são racionais, porque as dízimas periódicas a gente pode escrever em forma de fração, nós já vimos isso, né? Ainda na aula. Então, tudo que você pode escrever na forma de uma fração é racional. O que você não pode escrever na forma de uma fração? Tá? São decimais que não são periódicos. Quando você tem um número decimal, onde ele tem infinitas casas decimais, mas nenhum desses números da parte decimal desse número fica repetindo numa constância, tá? Eles nunca repetem, eles vêm sempre desencontrados, por exemplo, 1,13, 15, 16, 21, 32, 45. Eles não têm nunca um período, uma parte que fica repetindo ao infinito igual. Não tem. Eles são sempre desencontrados. Esses números não podem ser escritos na forma de fração. Então, eles são chamados irracionais, aquilo que não é racional. Tá ok? Então, o número racional pode ser escrito em forma de fração. Irracional não pode ser escrito em forma de fração. Tá? Normalmente, as raízes, normalmente não, sempre, as raízes não exatas, elas são irracionais. Se você botar na calculadora quanto é a raiz quadrada de 2, ele vai dar um resultado, com N infinitas casas decimais, todas desencontradas. Não é uma dízima periódica, não tem período, tá? Então é um número irracional, tá ok? Então o número irracional, ele não pode ser escrito em forma de fração. Ele tem uma infinidade de ordens decimais não periódicas. E o que são números reais? Números reais é a união desses números todos, dos racionais com os irracionais. Tá? Então, juntando todos os dois grupos, formam o conjunto dos números reais. E aí acabou os números? Ainda não. Já que você tem os números reais, subentende-se que você poderia ter alguns números que não são reais, e existem, né? Que são os números imaginários. O que não é real é imaginário. E que números são esses? São resultados de raízes de índice par e radicando negativo, tá? Por exemplo, raiz quadrada de menos 4, tá? Daria quanto? Não existe nenhum número real, nenhum número que você conheça, que multiplicado por ele mesmo dê um número negativo, no caso menos 4. Não tem, porque menos vezes menos dá mais e mais vezes mais dá mais. Então não existe um número multiplicado por outro, no caso a raiz quadrada, que dê menos. Esses números são imaginários. A raiz quadrada de menos 4 não é um número real. Ok? Então fiquem atentos. Reinaldo, nós vamos aprender esses números imaginários esse ano? Não, nós vamos aprender números imaginários no ensino médio. Então não se preocupa, mas você já tem que saber, quando chegar lá, o que são números reais, que a gente vai trabalhar esse ano. Então, números reais são todos os números racionais unidos com os irracionais. Juntou os dois conjuntos é número real. Tá ok? Raiz quadrada de 7 é real. Não é racional, mas é real.
E todos os números racionais são reais também. O que não é real? São as raízes de índice par e radicando negativo. Essas não são reais, são imaginárias. Beleza? Fiquem atentos nisso para na hora de vocês corrigindo os exercícios, que eu faço alguns comentários, mas eu estou comentando mais aqui agora. Tá? No áudio eu estou fazendo essas observações. Tá bom? Um abraço. Vem outras por aí. Oi, pessoal. Bom, uma outra observação que eu queria falar com vocês é sobre a comparação de números reais, né? Como tem os exercícios do 8 até o 11, que fala de comparação de números reais, né? No número 8, por exemplo, eles falam de comparação de frações, né? Então, observem só os detalhes. Nas frações, você primeiro observa os denominadores, a parte de baixo. Se os denominadores forem iguais, é maior a fração de maior numerador. Parte de baixo igual, a fração que tiver a maior parte de cima, que são os numeradores, é a maior fração. Se os numeradores é que forem iguais, se a parte de cima que for igual, então aí é uma inversão, tá? Vai ser maior a fração de menor denominador. Parte de cima igual, os numeradores, a fração que tiver a menor parte de baixo é a maior fração. Beleza? Quando tudo for diferente, numerador, denominador, for tudo diferente, tem um macetezinho, uma regrinha que sempre funciona para duas frações. Você multiplica o que a gente chama em x, né? Multiplica o numerador de uma pelo denominador da outra, tá? Sempre. Numerador pelo denominador, um de cima com um de baixo. Como está indicando a setinha aí na letra C. Sempre de baixo para cima. Multiplicou, tá? Aquela multiplicação que for maior indica a maior fração. Beleza? Muito simples, tá? Observe a letra C aí, as setinhas, o que está no parênteses, você entende logo. Na letra D, né? Sempre que for possível que você olhar a fração e ela não for irredutível, ou seja, ela ainda pudesse ser simplificada, você simplifica. Tá? Se tiver algum número que divida os dois termos ao mesmo tempo, você divide, como foi o caso da letra D. Tá? Porque simplificando a fração, você trabalha com a mesma fração, ela tem o mesmo valor, mas com números menores. Você trabalha com a fração igual, ela é equivalente, mas com números menores. Isso te ajuda. No meu caso aqui, eu verifiquei logo que elas são iguais. Tá? Muito bem. Quando o número real estiver na forma decimal, ele for um número decimal exato, for uma dízima periódica, for um número irracional, aí é até mais fácil, porque aí você compara ordem por ordem do número decimal. Primeiro compara a parte inteira, que vem antes da vírgula, tá? Se for igual, você então vai para os décimos. Se continuar igual, você pula para o centésimo. E assim sucessivamente, até você encontrar, né, uma ordem onde um número seja maior que o outro. Aí aquele número decimal, aquele número real é maior que o outro. Acabou. Desempatou, você verificou uma ordem, uma que é maior que a outra, acabou. Tá? Se tiver uma fração com um número decimal junto, tá? Na comparação, aí você pega a fração, transforma em número decimal primeiro, tá? Dividindo o numerador pelo denominador, e quando os dois estiverem na forma decimal, compara ordem por ordem de novo, até você verificar qual é o número maior, o número decimal maior. Beleza? É fácil, é tranquilo, tá? Procurem estudar aí, acho que eu de repente ajudei vocês, tá? E um grande abraço para todos. E a última observação no exercício é no número 35, que para a gente guardar bem os conjuntos numéricos, os símbolos, né? O N é no conjunto dos naturais, o Z dos inteiros, o Q dos racionais e o R
conjunto dos números reais. E aí no diagrama você vê que o n é o menor conjuntinho e está dentro de todos eles. Ou seja, todo número natural é real, todo número inteiro é real, todo número racional é real. Ok? O conjunto dos reais envolve todos eles. E mais os irracionais, que esse KLO são números irracionais. Então eles não são os irracionais não são racionais, não são inteiros, não são naturais, tá? Mas são reais. Beleza? Então isso aí é só para chamar a atenção de vocês. Um conjunto dentro do outro, o conjunto dos reais que envolve todos eles, né? Que a gente está vendo aí, mais os irracionais. Tá bom? Um abraço.